e eu sempre quis entender como é que essa cidade se organizou do ponto de vista político, do ponto de vista social e do ponto de vista urbano. A ideia de progresso, portanto, estava se referindo à experiência de certos personagens que, por serem viajados, por terem nome, por terem fama, por terem fortuna, não é possível discutir a ideia de progresso sem pensar em modernidade. Eu sou o professor Júlio César Meira, professor da Universidade Estadual de Goiás, e neste vídeo eu quero falar um pouco para vocês como é que um forasteiro vindo de longe se interessou pela história de Goiás. Ao mesmo tempo também, ao falar um pouquinho da minha trajetória como pesquisador, eu quero abordar rapidamente dois conceitos fundamentais da minha pesquisa, que são os conceitos de progresso e de modernidade. Eu sou o professor Júlio César Meira e eu venho de Santa Catarina. Cheguei a Goiás em 2010, quando entrei na Universidade Estadual de Goiás. Ao chegar aqui, eu me senti um pouco como Thompson se refere no livro As Peculiaridades dos Ingleses, como um impostor. Um impostor porque alguém vindo de longe, sem nenhum tipo de relação com a história de Goiás, passou a se interessar por temáticas da história de Goiás, a ponto de ter produzido textos, artigos, capítulos, livros e até uma tese de doutorado sobre a história de Goiás. Meu objeto de pesquisa sempre foi a cidade de Morrinhos. E eu sempre quis entender como é que essa cidade se organizou do ponto de vista político, do ponto de vista social e do ponto de vista urbano. Para isso, eu comecei a investigar essa história desde meados do século XIX. Ao longo da minha pesquisa, eu passei a conhecer e acompanhar a trajetória de personagens fundamentais para a compreensão dessa história. Personagens que estão presentes no dia a dia de Morrinhos. São nomes de praças, de ruas, de logradouros em geral, de becos. São personagens que são chamados por nomes militares, são tenentes, são coronéis. São personagens que são bacharéis, os doutores, o doutor advogado ou o doutor médico. Esses personagens me ajudaram a compreender de que forma essa cidade se organizou e de que forma ela construiu uma história de si própria, e nessa história constituindo-se uma memória. E eu quero falar um pouquinho para vocês dessa pesquisa, mas a partir de dois temas. O primeiro tema, que na verdade é um conceito, é o tema do progresso. Sempre que nós lemos autores que falam da história de Morrinhos, a ideia de progresso está sempre presente. Morrinhos, uma cidade desenvolvida. Morrinhos, uma cidade de progresso. Morrinhos, uma cidade que se diferencia das demais cidades do estado de Goiás. Isso a gente percebe quando a gente analisa a literatura que trata de Morrinhos desde o século XIX. Leite de Moraes, um governador que aqui esteve no ano de 1881, já se referiu a pelo menos um personagem da história de Morrinhos como alguém a quem se poderia atribuir a alcunha de progressista. Na verdade, se referindo à casa em que ele se hospedou, a casa desse personagem, ele disse: dir-se-ia que aqui reina a paz, a felicidade e o progresso. Outros autores e viajantes que também passaram por aqui ao longo do tempo se referiram também a este lugar e a esses personagens como lugar e personagens de progresso. No entanto, ao longo do debate que foi feito na pesquisa, na medida em que ela se organizava e que ela progredia, eu percebi que, na verdade, ao longo do tempo, principalmente a partir da década de 30 e 40, a ideia de progresso, ela continua presente na história de Morrinhos, mas ela passa a se diferenciar. Ela passa a nomear outra coisa. É nesse sentido que a minha pesquisa demonstrou que no início da história de Morrinhos, lá no final do século XIX e até as duas primeiras décadas do século XX, a ideia de progresso, quando referida à história de Morrinhos, na verdade estava tratando das personagens que existiam em Morrinhos e que eram importantes ou consideradas importantes do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, porque pelo nome que tinham e pelo alcance que suas vozes tinham naquele momento, traziam
ou levavam, melhor dizendo, a experiência da cidade de Morrinhos para outros lugares, tornando conhecida essa cidade. A ideia de progresso, portanto, estava se referindo à experiência de certos personagens que, por serem viajados, por terem nome, por terem fama, por terem fortuna, assim eram então denominados pessoas de progresso. Essas pessoas controlavam Morrinhos do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, ao longo de toda a República Velha, constituindo inclusive um grupo político importante, que deu a Goiás pelo menos 3 governadores. Era o Grupo do Sul, fundado e liderado por muito tempo pelo coronel Hermenegildo Lopes de Moraes. Mas ao longo do tempo, Morrinhos vai perdendo um pouquinho da relevância na história goiana, principalmente a partir da década de 30, quando há uma mudança de oligarquia no estado de Goiás. As antigas famílias que controlavam a política goiana acabaram sendo deixadas de lado a partir da chegada de uma nova oligarquia da região de Rio Verde, que passa a governar Goiás. Essas oligarquias, elas acabaram rearranjando-se de certa forma e ocupando posteriormente funções também de poder e de governo, mas não mais com o alcance e a influência que tinham antes. Quando nós nos aproximamos novamente da história de Morrinhos, da experiência histórica de Morrinhos, a gente percebe que ao longo desse tempo, na medida em que essas novas oligarquias chegavam e as antigas oligarquias saíam de cena, o termo progresso continuava sendo ainda utilizado, mas já representando outra coisa. A partir da década de 1940, com a transformação urbana das cidades, Morrinhos não escapa também desse processo. A cidade, ela começa a se transformar. Ela passa a ter ruas calçadas, a distribuição de água encanada, o recolhimento de esgoto, a construção de edificações já em estilo mais neoclássico, edificações inclusive com 2 ou 3 andares, e passa-se então a empregar a ideia de progresso a esse período de transformações urbanas que a cidade passa a ter. Portanto, na minha pesquisa, eu entendo que, no primeiro momento, o progresso, ao se referir a Morrinhos, estava falando dos vultos morrinhenses, aqueles que tornaram Morrinhos conhecido do ponto de vista político, social e econômico. No segundo momento, décadas depois, o progresso passou a se referir à forma como Morrinhos vai se desenvolvendo, a forma como Morrinhos vai se aproximando do ideal da cidade urbana burguesa, a cidade que se transforma, a cidade que se organiza, a cidade que passa a construir normativas para que a ética da boa convivência fosse diferente daquele tipo de cidade colonial do passado. Portanto, quando nós falamos de progresso, nós estamos falando desses 2 momentos, pelo menos. O outro conceito que eu acho importante a gente discutir é o conceito de modernidade. Não é possível discutir a ideia de progresso sem pensar em modernidade. E, ao mesmo tempo, quando falamos de modernidade, nós não podemos esquecer de um outro conceito, que é um conceito operacional da modernidade, que é o conceito de modernização. A ideia de modernidade, ela pode chegar a nós a partir de 2 vertentes. Na vertente francesa, aquela que nos vem a partir de Baudelaire, modernidade representa um processo de transformação. Não apenas a transformação em si, mas a velocidade com que essa transformação acontece. Baudelaire escreve um texto no final da década de 1850, chamado Pintor da Vida Moderna. E lá ele descreve que a Paris que ele conheceu, que era a Paris da sua juventude, já não era mais reconhecida. E aí ele usa o termo modernidade pela primeira vez, e ele fala, ora, essa modernidade. A modernidade a qual ele se referia era o processo de transformação e a velocidade com que esse processo acontecia. A questão da experiência francesa e da sua interpretação de modernidade é que quando nós chegamos no século XX, ela passa a ser pensada a partir do termo de crise, porque a ideia de mudança, a ideia de transformação que está ensejada nesse olhar
nessa interpretação francesa, pensava um processo de transformação e de mudança que seria bom para todos, e que era prenhe, que era cheia de possibilidades. Possibilidades de não apenas espaços novos, ruas novas, praças novas, edifícios novos, mas um viver novo também, e novos sujeitos, novas experiências. A questão é que as pessoas se sentiram enganadas, porque essas novas experiências e esses novos sujeitos não acompanharam o processo de transformação. Uma outra possibilidade de pensar a modernidade é a partir do olhar alemão, principalmente a partir das formulações de Reinhard Koselleck, em que ele também pensa a modernidade como um momento de mudança, de transformação, mas ele não trabalha a ideia de modernidade como um lugar de chegada, que é talvez a forma mais adequada que a gente pode pensar quando nós nos referimos à experiência de interpretação francesa. A crise da modernidade, nesse viés, se refere ao fato de que esse lugar de chegada, que é a modernidade, não atingiu as expectativas das pessoas, não atingiu as expectativas daqueles que esperavam que com a transformação viesse também novos modos de vida. Na visão de Koselleck, a modernidade, na verdade, é o próprio processo de transformação. Ele não trabalha com uma experiência melhor por conta dela, ele só entende que ela está acontecendo. Ele também trabalha com a ideia de velocidade das mudanças, e não à toa ele relaciona essa velocidade das mudanças e essas transformações que a modernidade vem trazendo como um movimento que acontece. Esse movimento, inclusive, está calcado em outros conceitos com os quais ele trabalha, como o espaço de experiência e o horizonte de expectativa. Na medida em que a modernidade ela avança, na medida em que a velocidade dela cada vez mais se torna maior, há uma separação do espaço de experiência e do horizonte de expectativas. Para caminharmos já para o final dessa breve reflexão, é importante a gente pensar o lugar do conceito operacional da modernidade, que é modernização. Nessa experiência de transformação da paisagem urbana, tal como pensada por Baudelaire, ou como discutida por Koselleck, mas a partir de outro prisma, a gente percebe que para que a mudança ocorra, para que o progresso chegue, é necessário que haja uma operação constante. Essa operação é a modernização. Modernização dos espaços, modernização das experiências históricas, modernização das estruturas urbanas, modernização das formas de fazer política, das formas de estar no espaço público, não necessariamente no sentido de que seja melhor, mas no sentido mesmo da transformação. É possível pensar em modernização sem que haja, para as pessoas que vivenciam ou que sofrem essa experiência, uma melhoria das condições de vida. Não significa que, ao mudar, nós nos tornamos melhores. Talvez nós nos tornemos apenas diferentes. Eram essas questões que eu gostaria de abordar com vocês nesta noite, e eu espero que nos próximos momentos que estivermos juntos, a gente possa abordar outros temas que, para mim, pelo menos eu sou o autor dessas discussões, eu considero muito importantes quando a gente discute a diferença entre o modo de ser goiano do século XIX e do século XX a partir da experiência de Morrinhos. Essa cidade que é representativa de tantas mudanças e transformações pelas quais esse estado passou. E agora, então, eu gostaria de convidá-los a se inscrever no canal, a deixar o seu like, e se por acaso você gostaria que essas abordagens fossem ampliadas ou gostaria de comentar alguma delas, por favor, deixe o seu comentário também no vídeo.